Aula 4. Eletricidade. Tipos de materiais condutores. Nós podemos ver aqui nas gravuras aqui que eu tenho alguns tipos de materiais condutores de eletricidade. O que é um material condutor de eletricidade? É aquele material que tem baixa resistência, ou seja, os elétrons conseguem circular através dele sem nenhuma oposição. Aqui eu tenho nessa foto, eu tenho aqui a estrutura de um fio, onde o centro dele aqui é feito de cobre, que é um material bom condutor, como você já sabe. Eu falei em uma aula anterior que o cobre ele é 1 milhão de vezes melhor condutor do que o corpo humano. E aqui ao redor dele, ó, nessa partezinha azul aqui, é o revestimento que faz o isolamento do cobre. Aqui, ó, no meio, eu tenho algumas barras de alumínio, que é bom condutor de eletricidade. E aqui do lado eu tenho também algumas barras de ferro, dessas utilizadas em construção, que também é um bom condutor de eletricidade. Então, pessoal, esses três materiais aqui, tanto o fio de cobre como a barra de alumínio e esses vergalhões de ferro aqui, eles são bons condutores de eletricidade. É claro que aqui é apenas 3 exemplos de materiais bons condutores de eletricidade. No nosso meio existem vários tipos de materiais bons condutores de eletricidade. Tipos de materiais não condutores. Aqui eu tenho uma foto, ó, daquela fita isolante que a gente utiliza para isolar fios. Ela é feita de um material isolante, na qual não deixa os elétrons fugirem da parte que ela está isolada. Então, se você tiver um fio decapado e você tocar nele, ele vai lhe dar um choque, você vai levar um choque. Agora, se você tiver uma fita isolante desse tipo aqui em volta do fio decapado, ele vai ficar isolado e você não vai pegar choque. Aqui eu tenho algumas toras de madeira que são considerados mal condutores de eletricidade. Agora, pessoal, eu quero abrir aqui um parêntese para dizer para você o seguinte: a madeira ela é um péssimo condutor de eletricidade. Isso é verdade. Agora, ela só é mal condutor de eletricidade quando ela está totalmente seca. Se você pegar um galho verde e tocar em alguma instalação elétrica, um fio elétrico decapado, você vai levar um choque, porque dentro da madeira existem líquidos. E como a gente sabe, a água ela é um ótimo condutor de eletricidade. E aí você vai tomar um choque. No caso da madeira seca, você não leva choque. E aqui a gente tem o exemplo de uma luva, né? Essas luvas utilizadas para fazer manutenção em rede elétrica, que é feita de borracha e consequentemente é um péssimo condutor de eletricidade. Tensão elétrica. A tensão elétrica é uma força que faz com que os elétrons circulem através de um condutor. Então, como é que eu posso explicar para vocês, pessoal? O seguinte: a tensão elétrica é como se fosse você está numa fila, só que você quer fazer essa fila andar rápido. Então você começa a empurrar lá no final da fila, empurrar com toda a sua força, fazendo com que as pessoas andem. A gente vai separar aqui as duas coisas. Você no final da fila empurrando significa a tensão elétrica. E as pessoas que estão na fila, que vai ser empurrada por você, vai ser os elétrons, né? Que quando você empurrar, vai formar a corrente elétrica. Então é mais ou menos isso. Essa força também é chamada de força eletromotriz, diferença de potencial ou voltagem. Isso aqui a gente viu em uma aula anterior. Estou falando apenas para refrescar mais a memória. Então, quando você vê alguém falando força eletromotriz, diferença de potencial ou voltagem, não se assustem, pessoal. Não é nada demais. Significa apenas a tensão elétrica, que pode ser chamada de força eletromotriz, diferença de potencial ou voltagem. No nosso dia a dia é mais comum se utilizar voltagem ou tensão elétrica. Tensão elétrica é o mais utilizado. Ainda falando sobre tensão elétrica, eu quero dizer para vocês o seguinte: assim como
você vai no supermercado comprar 1 kg de açúcar e a unidade de medida do quilo é o kg, quilograma, a tensão elétrica também tem uma unidade de medida. Ela é medida em volt, que está aqui, ó, representado aqui, volt e a letrinha V. Quando a gente for fazer cálculos, sendo cálculos para descobrir qual a corrente que está em determinado circuito, ou qual a resistência em determinado circuito, ou qual a tensão, a gente vai ter alguns símbolos que representam essas grandezas, né? Que é, no caso, a tensão, que é o que a gente está estudando, a resistência e a corrente. Isso aqui a gente vai ver mais um pouquinho mais para frente, mas agora eu quero que você dê atenção para a tensão, que é o que a gente está falando aqui. A tensão elétrica, ela é representada tanto em esquemas elétricos como em cálculos elétricos pela letrinha E, aqui, ó. Então quando você vê a letrinha E, significa que é a tensão.